Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Pegando pelos cabelos, pode ser que ouça. O que faria com que um Deus de amor que tem insistentemente ensinado que nem por força nem por violência, em algum momento tomasse alguém pelos cabelos para lhe mostrar algo? A resposta me parece ser uma só. A pessoa a quem ele quer mostrar algo se recusa a ver, não quer ver, prefere continuar cego, ainda que esta cegueira demonstre estar ele no estado laodiceano, que é o pior estado em que uma pessoa ou igreja pode estar. E não sabes que é cego, miserável, pobre, cego e nu. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Ezequiel 8:3. E chamou um adventista, batista, presbiteriano, um protestante, que diz pertencer ao povo que recebeu verdades como nenhuma outra igreja, e preferia que fosse nem por força nem por violência. Mas como eles não querem ver de jeito nenhum, estendeu a forma de uma mão e tomou-o pelos cabelos, como num ato de desespero para que ele veja, e levou-o para a sede da Associação Geral, Jerusalém, em visão futura. E mesmo nos portais estavam as imagens do ciúme, imagem de santas, santos, anjos, anjas, etc, etc, etc. Idolatria na própria sede. E disse ao membro da igreja: vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E o membro da igreja, mesmo sabendo disso, não quis ver e não quis acreditar. E lhe foi dito: vê que hoje existem pastoras nomeadas que Deus nunca quis. Entende que Deus não vai ungir pastoras porque é contra a vontade dele que hajam pastoras. Vê que agora já tem igrejas que dizem ser a menina dos olhos de Deus, que usam o nome de Deus e de Cristo, e são imagens para homossexuais, que permitem que os homossexuais continuem no homossexualismo. Vê que existe igreja que leva o nome de que crê no advento e tem ancião homossexual na sua igreja. E o membro da igreja não quis ver e fez pior e disse: esse povo fica atacando a igreja, fica falando mal da igreja. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E falaram dos pecados dos pastores, pecados que nem se deve mencionar. Mas o membro adventista disse: parem de falar mal dos ungidos do Senhor. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando a Tamuz.
E foi dito e mostrado a estes membros adventistas que não se deve comemorar festas pagãs como Natal, Halloween, que promovem Nimrod, Semiramis e Tammuz. E lhe foi dito que Tammuz nasceu em dia 25 de dezembro e que as igrejas não devem chorar por Tammuz e que não devem comemorar nas escolas esses dias pagãos. Mas eles disseram, não fazemos isso. E não quiseram ver. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos voltados para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. E foi-lhes dito, aos membros das igrejas adventistas, que já vemos líderes adventistas que de fato não são adventistas, que deram as costas à doutrina do santuário, do templo do Senhor, e que deram as costas ao verdadeiro adventismo, e que já estão promovendo a adoração ao sol, que já estão promovendo o domingo e o Deus do domingo, e que estão unidos àqueles que vão finalmente decretar o domingo como dia de guarda, e que dos púlpitos seria pregado isso, como já está sendo feito, e que finalmente assumirão ao lado de todas as filhas de Babilônia este domingo, quando vier o decreto, e que então será tarde demais para aqueles que confiaram nas palavras. Templo do Senhor é este. Mas eles disseram, não é verdade. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. E lhes foi dito, não há coisa mais leviana que o que fazem os da casa de Judá, os líderes, com todas estas abominações. Mas eles tornam a irritar a Deus e chegam o ramo ao seu nariz, como se Deus aceitasse este perfume fétido que lhe oferecem, imaginando que ainda são o doce perfume do Senhor. E lhes foi dito que a menina dos olhos será tratada com justiça, porque Deus não muda, e ela será duramente castigada. Mas os membros disseram, não é verdade, tudo vai bem em Israel. E lhes foi dito, lido e relido diante deles as palavras de sua própria mensageira. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia que tiveram grande luz, que te ergues até os céus com referência a privilégios, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Review and Herald, 1º de agosto de 1893. Mas eles disseram, não é verdade. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Ezequiel 8, 3 a 18. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Atos 7, 54. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas de fato eram assim. Atos 17, 11. Duas classes. No final, uma que neste exato momento está ouvindo isso e, embora tentando disfarçar, rangendo os dentes e furioso com este vídeo e arrumando desculpas do tipo, não se deve publicar estas coisas contra a igreja. Isto é um problema interno. E um outro grupo, que são nobres e recebem de bom grado a palavra, mas irão ver se de fato as coisas são assim, porque não querem ser participante dos pecados dela. E você? A que classe pertence? Pense nisso e que Deus tenha misericórdia de todos nós.